o que é som? Música é som e silêncio. Então, a matéria-prima da música é o som. Nossa, que texto bonito. Até falar com a voz do Cid Moreira. O som é uma vibração acústica que se propaga por meio de ondas sonoras. É gerado por movimentos de corpos ou materiais que vibram. Traduzindo para o português claro, som puramente é qualquer barulho. É som. Essas fontes sonoras podem ser uma corda esticada. Aí tem alguns instrumentos que são exemplos. Violão, guitarra, piano, contrabaixo, é o meu instrumento favorito. Uma coluna de ar, saxofone, flauta e o principal, a voz humana. O próximo, uma membrana, que aí já está mais ligado aos instrumentos percussivos. Uma bateria, uma cuíca ali, uma percussão em geral. Até no seu corpo, ó, como a gente tem espaços aqui dentro, você bate e tem essa ressonância para que você possa ouvir. O som possui 4 parâmetros: altura, duração, intensidade e timbre. Eu vou te explicar cada um deles e é importante que você preste bastante atenção, pois essas definições te ajudam muito a melhorar como você executa. Pois o seu problema pode estar em tocar muito forte. Não é que você está tocando errado, mas está com força excessiva. Altura divide o som em grave, médio e agudo. Som grave. E aí eu até brinquei do Cid Moreira lá, isso é fantástico, uma buzina de caminhão, isso tudo é grave. Médio, a palavra médio é bem engraçado, é média, né? Média se mede com os seus pontos de referência, que nesse caso, peguei essa nota, essa aqui e essa. O médio vai estar no meio do caminho entre as duas, tá? Eu uso sempre, por exemplo, pega um jogador da NBA. Eu não sou um cara tão baixo, eu tenho 1,79, mas eu sempre, pra ficar mais bonito nos documentos, eu arredondo pra 1,80. Porque, né, o cara ter 1,80 é mais legal que 1,79. Só que se eu me comparar com qualquer jogador da NBA, eu sou um anãozinho. Um dia eu tava vendo a NBA, esse jogador Stephen Curry, esse baixinho joga muito, 1,94. Na verdade, baixinho sou eu perto dele, mas a média que ele convive é muito alta. E o outro é o agudo. O agudo é esse som mais estridente. Eu lembro muito quando eu era criança, a professora arranhando o quadro. Agora eu revelei minha idade, né? Que isso não existe mais. Hoje os meninos estão usando tablet na escola. Vocês arranhavam o quadro com a unha assim. Então isso é um agudo. Uma buzina de moto. Buzina de moto e assim por diante. Um exemplo que eu acho que é um meme muito famoso na internet é o Shaquille O'Neal e sua esposa. Olha lá, o Shaquille O'Neal mostrando a altura, olha o tamanho dele, o cara alto, bem alto. A esposa dele é uma pessoa de estatura normal pra mais baixa. Então o que acontece? Isso é uma comparação de grave, médio e agudo. Se eu tivesse do lado deles ali, eu seria o médio. Ela seria o grave, que é uma onda mais baixa, sonora. Ele seria o agudo, que ele tá lá em cima. E eu seria o médio. Observação, então cuidado. Um cantor diz assim, essa música tá muito alta pra mim. Ele não tá falando que o volume que você tá tocando tá alto, mas sim que ele tá gritando pra cantar. Ele tá tentando cantar essa nota, mas ele precisava que fosse nessa. E a mesma coisa ao contrário, essa música tá muito baixa pra mim. Ele tá falando o quê? Tá muito grave, a minha voz tem mais agudo que isso, eu não vou conseguir atingir essa nota. Cantores, todos os músicos precisam prestar bastante atenção nisso pra mudar músicas de tom e se adaptar, mas cantores têm que saber isso aqui bem, porque tem hora que você não tá cantando só desafinado, a música está fora da sua tessitura, não vai resolver. Próximo, duração é o tempo que o som soa. Esse é muito determinado pela gente música. Eu posso fazer um som durar um tempão ou fazer ele curtinho. Isso é uma decisão minha. E isso eu preciso tomar muito cuidado, porque vai ter momentos da música que eu preciso que as notas sejam longas, uma emende na outra, e tem horas que eu preciso que as notas sejam notas curtinhas, que elas sejam estacatas, uma do lado da outra. Um exemplo que eu usei aí do cotidiano é a hora do recreio e a aula de matemática no último horário. Eu até gostava de matemática, mas até eu que gostava, a aula de matemática no último horário, ela era pesada. Você ia pra escola às 7 horas da manhã e no recreio você fala assim, nossa, tá maravilhoso esse recreio, eu tô jogando bola, tô comendo meu lanche, eu tô todo feliz, que alegria. E aí ele acabava em poucos minutos. Chegava no último horário, eu ia sair 11h30 e começava a aula de matemática. A Josimara não deve estar me assistindo, foi uma professora que eu tive. A Josimara xingava a gente e o pau quebrava. E eu falava assim, não vai acabar nunca, senhor. E nesse ano eu tinha 3 dias na semana que o último horário era de matemática. Então isso é uma questão de duração mesmo. E é você que determina o tempo que o som da nota do seu instrumento ou da sua voz vai durar. Intensidade. Ai, ó, o Hulk Magrelo, mano. Isso é muito minha juventude. Aí eu tô revelando mais minha idade, mas isso era muito bom no Legendários. Chama o Hulk Magrelo, aí chegava, aí chegava esse cara verde aí, fortão. E o Ramondino, que agora todo mundo no Brasil, né? O brasileiro, ele foi especialista em pandemia, especialista em economia. Agora todo mundo, um tempo atrás, foi especialista em fisiculturismo. E agora é em boxe, graças ao Popó e ao Bambam. O que acontece com a intensidade? É a força usada ao tocar. Por isso que eu usei 2 exemplos ali pra você ver. Se eu toco uma nota, a mesma nota, tá? Fraquinho, leve, a forma que eu sinto essa nota, enxergo é uma. Quando eu toco muito forte, é outra. Uma banda de rock tem que usar um certo nível de intensidade. Um jazz tem que usar uma intensidade menor. Um samba também.
E a música tem muito isso aqui, ó. Ela começa, aí ela tem um... Não são todas, tá? Música não tem regra, não existe padrão, mas eu tô vindo aqui suave, uma coisa leve, e eu tenho uma subida, eu vou dando uma crescente. Por quê? Ali eu vou chegar no refrão, eu vou chegar no ápice. Como um filme, né? Toda a história na humanidade é assim. Toda a arte, história, a história religiosa, bíblica, de qualquer outra religião é. Te apresenta um personagem, ele vem ali numa... Conheço. Ele tem uma queda, às vezes, ele tem um ápice de batalhas, e aquilo fica extremamente intenso, e após aquilo... Vê, um filme é sempre assim. Vem a calmaria, que é o fim. Então, a mesma coisa é a intensidade da música. Eu tenho força, tem horas que eu tenho que tocar mais leve. Pra passar a mensagem que eu quero, eu aumento esse volume, essa intensidade. Depois eu jogo lá embaixo. E lembrando que intensidade é volume mesmo, tá? A altura, acabei de falar. A altura é grave, médio e agudo, ó. Tô baixo. Tô médio. Tô agudo. Agora, quando eu tô falando de volume, eu já tô falando ali, ó. Hulk Magrelo tocando. Ramon Dino. Isso é intensidade. Timbre. Dois homens muito bonitos nessa tela aí. Eu e esse cara desconhecido aí. Sou mais eu. Mas o que acontece? Esse aí é o Pança, que sou eu. E do outro lado, o Brad Pitt. Timbre é a característica de cada som. Cantores têm muito sentimento quanto a isso, mas instrumentos também têm. Às vezes o músico fala comigo assim, um aluno, poxa, Felipe, eu peguei as notas, elas estão certas. Eu falo assim, mas tem um problema. A fonte sonora de quem gravou o disco ou tocou é uma fonte sonora de um instrumento caríssimo, de altíssima qualidade, com ótimos amplificadores, ótimo equipamento, e o seu não é. Por mais que você toque as notas certas, com a técnica correta, não vai sair, porque o timbre do seu instrumento é um timbre mais feio do que o timbre do instrumento que ele gravou. Por exemplo, aqui, ó, no piano, ó como é que muda o som, a mesma nota, ó. Lagoinha, ó. Lagoinha lá no início. Aqui já é mais toque no altar, ó. Isso é uma mudança de timbre. Observação, não existe nesse sentido da voz, por exemplo. Existem timbres diferentes. Muito cuidado, porque às vezes a gente quer a grama do vizinho. Já ouviu falar? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, muito cuidado com isso. O seu timbre é seu timbre. Você vai ter que aprender a usá-lo da melhor forma, do seu jeito. Não fique grilado em ter uma voz diferente. Tem gente que tem a voz rouca, tem gente que tem a voz estralada, tem pessoas. E é o mesmo caso, volta lá. Eu e aquele cara feio lá, eu e o Brad Pitt. É lógico que ele nasceu com predicados de beleza maiores que o meu. E às vezes o timbre de uma pessoa pode ser mais interessante, sim. Mas isso não impede eu viver da mesma forma que ele viveu. Ele é ator e tem atores que não têm a beleza dele, são ótimos atores, às vezes melhores do que ele. Então não quer dizer que o ponto de partida, ou se você tem um timbre naturalmente mais agradável, se você não estudar, ele não vai adiantar muito. Se ele não tivesse estudado para fazer teatro, interpretação, ele não seria ator. E a mesma coisa o contrário. Talvez faça, eu não gosto tanto do meu timbre de voz, mas estudando e aprendendo a usar ele da melhor forma possível, você vai atingir resultados magníficos. Então, timbre é isso, característica de cada som específica. É aquilo que te torna único. E valorize isso dentro de você. O que é som musical? Agora é o último assunto aí da aula. Terminar. O que é som musical? Depois que eles organizaram a música de forma matemática, a gente foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, o som musical é produzido por uma vibração regular. Quer dizer que ela tem parâmetro, é definido. Medida em hertz, vibrações por segundo, grave, médio e agudo. Agudo, o maior número de vibrações. Você vai ver que o som agudo, ele tem som regular. Tem alturas definidas, como uma nota de violão ou de piano. Igual, eu sei que isso aqui é um dó. Essa nota é dó, porque é um som que já foi definido, tem matemática, tem um número de hertz exato. Eu sei que isso é um ré. Sei que tem um mi. Então, eu tenho uma definição. Isso é um som regular. Som irregular tem alturas indefinidas, chamadas de barulho, como uma explosão ou o barulho de um carro. Até que, às vezes, algum desses barulhos, se você medir, eu já vi casos de pessoas que têm ouvido absoluto, que esses barulhos têm parâmetro definido. A pessoa consegue falar, não, esse som desse avião aí tá em si bemol. Eu tinha um professor que falava isso, que ele tinha ouvido absoluto, e o avião, ele morava perto do aeroporto Carlos Prates, aqui em BH, o avião passava e ele ouvia. Falava assim, os aviões aqui voam em si bemol e mi bemol. É um exemplo. Mas, normalmente, o barulho não tem um som definido. Barulho, explosão de carro, freada, e isso te incomoda, tá? Que às vezes quando você não gosta da música, ela te incomoda até mais do que um barulho. Na música utilizamos ambos. Pô, Felipe, como que a gente usa som irregular? Você acabou de falar que tem que ter definição, vou falar agora. Sons definidos, instrumentos com notas padronizadas. Teclado, esse que eu tô aqui, piano, violão, baixo, sax, a própria voz. Sons
indefinidos. Instrumentos de percussão, bateria, instrumentos lá do pagode, isso tudo lá que eles usam muito, né? Aquela percussão gigantesca. Isso aqui, ó, você consegue fazer música. Mas isso aqui não tem uma nota. Qual nota que eu tô tocando? Mas acabei de fazer música. Então, eu uso os dois. É necessário ter os dois. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e investir no seu sonho na música. Grande parte das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não seguem. Eu não entendo por quê. Você está aprendendo e não está seguindo. Então clica aí, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para não perder as lives e as aulas que a gente entrega aqui e dá o joinha aí, clica no joinha, porque eu preciso que você curta o joinha para aumentar o nosso alcance e a gente levar para mais pessoas esse conteúdo. E a forma de eu saber se o conteúdo tá legal ou não. Se você também quiser dar um pra baixo, pode sim, tá? Não tem problema não vou ficar com raiva não, que tá tudo bem. Você pode dar sim, o Zuka falou que não, pode sim, que eu vou aceitar, porque isso tudo vai contar. O algoritmo. Se não gostou, curte e vai embora, é isso aí. Vai fazer bem pro algoritmo nosso. E além disso, deixa seu comentário, suas dúvidas, que eu vou responder elas. E se você quer fazer aula na Up Music, saber dos nossos cursos, clica no link abaixo, que você vai ter uma conversa com a nossa equipe e vai poder virar nosso aluno. Desde já... Um beijo do gordo, ó, parafraseando o Jô Soares, e até a próxima.